para esse propósito excelente, maravilhoso, de comunicar a palavra do Senhor aos nossos corações. Que seja apenas o Espírito Santo do Senhor falando, ó Deus, através dele, e que absolutamente a mensagem que ele recebeu, ó Deus, e transmitirá para nós outros, seja do Senhor. E que assim, ó Deus, o propósito a qual o Senhor tem para nós possa se cumprir para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor sejam sobre a vida de cada um de nós. Amém? Para mim é motivo de grande alegria estar com os irmãos nesta noite, nesta tão importante conferência. E o meu coração exulta e se regozija por ver como Deus tem abençoado a City K United. Eu tive o privilégio de pregar aqui no ano de 2019, quando as igrejas estavam se unindo. E eu preguei em East Boston e em Cambridge. E eu estou impressionado ao ver o que o Senhor tem feito aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer o honroso convite ao meu amigo reverendo Pedro. Nós somos amigos há 28 anos, quando fomos estudar ali no seminário JMC. Depois Deus nos deu a bênção de trabalharmos juntos ali no Chile, né? Ver Fabi com Felipe pequenininho, né? Depois nascendo Pedro. E eu quero agradecer o honroso convite ao reverendo Pedro, ao conselho da igreja e parabenizar a todos vocês por esta tão preciosa conferência. Que Cristo seja exaltado sobre tudo e sobre todos aqui. E que nós tenhamos um encontro vivo e pessoal com o Senhor por meio da sua palavra. A gente muito querida aqui, mas se eu for cumprimentar cada um que está aqui que eu conheço, eu não vou pregar, só vou passar a noite cumprimentando. Então, um abraço geral para todo mundo. Né? Abra comigo sua Bíblia lá no livro de Jonas. Livro de Jonas. Livro de Jonas. Jonas, capítulo 1, nós vamos ler. Jonas 1. Vai com fé que está na Bíblia, você acha? Jonas, capítulo 1. Eu quero convidá-lo a que se coloque de pé. Jonas, capítulo de número 1. Jonas, capítulo 1. Eu estou vendo as folhas da Bíblia aí se mexendo. Vai lá, você consegue, você chega lá. Tá? Na minha Bíblia é na página 924 do Antigo Testamento. Jonas, capítulo de número 1. Irmãos, eu vou ler com vocês versículos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Leiam todos comigo numa só voz. Assim diz a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração por meio da sua bendita palavra. Feche seus olhos, nós vamos falar com o Senhor, pedindo a Ele a sua bênção nesta noite. Pai, fala ao nosso coração. Pai, dá toda a glória a Ti mesmo, ó Deus, e ao nome de Jesus. Ó Pai, nós cremos piamente que o fim principal do Senhor é glorificar-se a Si mesmo, e exultar em Si mesmo, e exaltar-se a Si mesmo, pelos séculos dos séculos. Tu Te exaltas, Deus, ó Pai, salvando pecadores miseráveis como nós, e trazendo-nos para o reino do Filho do Teu amor. Mas Tu também Te exaltas, Deus, ó Pai, usando gente pequenina, gente frágil, gente limitada, como instrumento do Senhor, Pai. O Senhor, Deus, ó Pai, pega o Teu glorioso Evangelho e o coloca em vaso de barro, para que ele seja comunicado ao Teu povo, e a glória seja de Deus e não de nós. Então, Deus, exalta-te a Ti mesmo. Mas, Senhor, nós acreditamos que o Senhor fala conosco na pregação. E rogamos ao Senhor, Deus, ó Pai, que o Teu povo tenha um encontro vivo e pessoal com o Senhor por meio da exposição da palavra. Que tenhamos a percepção que quem se levanta do livro e vem ao nosso encontro e caminha no meio do candeeiro de ouro é o Senhor Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Pai, eu quero dizer para o Senhor que eu não tenho justiça própria nenhuma.
Ó Pai, eu confio em Jesus e obrigado porque o Senhor considerou sobre mim a justiça dele e sobre todo o teu povo que está aqui. Então, Deus, que tu nos enchas do Espírito Santo enquanto ouvimos a palavra e que sejamos desafiados, animados, confortados por ti mesmo. Nós clamamos, Deus, a tua bênção e oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se? Pastor Pedro, quando faltar 10 ou 5 minutos, que alguém bote uma plaquinha para mim. Faz assim, ó, 10 minutos, 5 minutos, para eu estar preparado, porque esse livro é emocionante. Povo de Deus, os liberais dizem que Jonas é parábola. E eles dizem que Jonas é parábola, porque um dos pressupostos deles é o antissobrenaturalismo. Para eles, milagres não existem. Então, para eles é uma grande loucura que um homem tenha sido engolido por um grande peixe, tenha permanecido 3 dias no ventre deste peixe e depois tenha sido vomitado na terra. Mas se você ler o comentário do doutor Stuart Wallet sobre o livro de Jonas, ele vai contar que no início do século XX, no Mar do Norte, para os lados da Europa, um homem caiu de um navio e foi engolido por um grande tubarão. E depois de 2 dias, aquele tubarão foi pescado e quando cortado ao meio, aquele homem saiu com vida. Mas ainda que eles achem, que os liberais achem que Jonas é parábola, ouçamos o que Jesus fala sobre Jonas. Mateus 12:40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus disse que Jonas é história. E se Jesus disse, você é doido de não acreditar. Nós confiamos na palavra do Senhor Jesus. Tendo isto claro, talvez você se pergunte, pastor, quem é Jonas? Já que Jesus disse que Jonas é real. E Jesus o usou como ilustração da própria morte do Senhor. Quem é Jonas? Jonas era um profeta, irmãos, respeitadíssimo em Israel. Jonas era de Gat-Hefer, cidade próxima de Nazaré, onde Jesus foi criado. E quando Jeroboão II, no século VIII a.C., assume o reinado do Reino do Norte de Israel, Jonas é usado por Deus para afirmar que esse rei reconquistaria as fronteiras do norte de Israel, e isso aconteceu. Jeroboão II tomou na Síria até a cidade de Amate, também tomou até o mar da planície e a cidade de Damasco, que é a capital da Síria nos dias de hoje. De maneira que naqueles dias de Jeroboão II, as fronteiras de Israel, juntando o Reino do Norte e o Reino do Sul, voltaram a ser as mesmas fronteiras dos dias prósperos de Salomão. Mas talvez você me pergunte, pastor, por que Jonas odiava tanto a Nínive? Nesse século de Jonas, irmãos, a grande potência mundial era a Síria. E a capital dela era Nínive. Nínive era uma cidade que tinha uma muralha interna, só a muralha interna de 13 quilômetros. Essa cidade foi fundada por Nimrod e é uma das cidades mais antigas do mundo. Esse reino era uma grande ameaça para Israel. E, de fato, alguns anos depois de Jonas, no ano 722, esse reino destruiu a capital do Reino do Norte, Samaria, e levou o povo de Deus cativo, acabando com o Reino do Norte de Israel. O reino de Jonas foi destruído pelos assírios. E quando Jonas cresceu, os assírios sempre eram uma ameaça, vindo pela Síria, com a possibilidade de tomar Israel. Os ninivitas, irmãos, eram maus. Eles eram torturadores cruéis de suas vítimas. Eles, quando capturavam o povo, eles cortavam os membros de seus opositores, cortavam um braço, cortavam a perna, furavam os olhos dos seus inimigos, matavam sufocados os seus inimigos, com suas espadas afiadíssimas. Muitas vezes eles partiam seus inimigos pelo meio, e muitas vezes eles tomavam suas espadas e fincavam no ventre das mulheres grávidas e matavam essas mulheres e os seus filhos. E Jonas tem tanto ódio da maldade daquele povo, que erradamente foge quando Deus o manda pregar aos ninivitas, pois aquele povo seria usado para castigar a infidelidade de Israel. Tendo você entendido por que Jonas tinha tanta raiva dos ninivitas, e
quem ele era, Jonas era, para o Reino do Norte, irmãos, um Augusto Nicodemos Lopes, que está sentado ali, era um grande pregador, né? Um Hernandes Dias Lopes. Reverendo, balança sua cabeça porque é humilde, louvado seja Deus por isso. Mas era um Hernandes Dias Lopes, era um pregador abençoado, reconhecido e respeitado pelo povo de Deus. Ninguém esperaria que Jonas, que era tão respeitado, tivesse a atitude que teve na presença do Senhor. E quando me foi dado o tema para falar sobre a urgente necessidade das missões, eu fui navegar no oceano profundo desse livro, tão precioso, que é um livro que fala de missões do Antigo Testamento. E o Senhor quer ensinar para a City United e para todos nós que estamos aqui, que fomos chamados para pregar o Evangelho a toda criatura. E a igreja do Senhor Jesus que foi chamada para fazer discípulos de todas as nações. E para nós que fomos chamados para plantar igreja. O Senhor nessa noite nos apresenta neste livro tão precioso das Escrituras os imperativos da missão. Os imperativos da missão. Pastor, qual é o primeiro imperativo da missão? O primeiro imperativo da missão que esse livro maravilhoso nos apresenta é: não fuja de Deus. O primeiro imperativo da missão é: não fuja de Deus. Esse profeta, que era um grande pregador extremamente respeitado, recebeu uma palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a tua malícia subiu até mim, a sua malícia. E a palavra de Deus diz sim, que Jonas se dispõe, mas para fugir da presença do Senhor, indo para Tarsis. Tarsis naquele dia, irmãos, era um lugar paradisíaco, era uma região que ficava provavelmente no sul da Espanha. E Jonas, ainda que fosse um grande profeta, se demonstra um teólogo com sérios problemas, porque ele tenta fugir da presença do Senhor. Ele quer fugir do relacionamento, da comunhão íntima com Deus, mas o nosso Deus está em todos os lugares, com todo o seu ser, manifestando assim a sua onipresença, e de fato é impossível fugir da face do Senhor. Mas o nosso texto diz que Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, indo para Tarsis. E ele então sai de onde morava, de Gat-Efé, e ele desce ao porto de Jope, e acha ali um navio, e paga uma passagem caríssima para uma viagem internacional, e embarca no navio para ir para Tarsis. E o nosso texto repete no versículo de número 3, para ir para longe da presença do Senhor. Jonas odeia tantos ninivitas, e na cabeça dele, eles não podem ser objeto da graça de Deus, que ele quer abandonar a Deus, porque Deus quer salvar os ninivitas. A palavra de Deus nos conta, queridos amigos e irmãos, que ele entra no mar. Mas Deus é soberano e domina sobre todas as coisas, e o texto bíblico diz que o Senhor lança no mar um forte vento e faz vir uma grande tempestade, e a tempestade joga o barco de um lado para o outro, ondas gigantescas caem sobre o barco, e o texto da palavra de Deus nos diz que o barco está a ponto de despedaçar, santos irmãos e irmãs, e o texto nos conta que os marinheiros, cheios de medo, clamavam, queridos amigos e irmãos, cada um ao seu Deus. Aqui estão homens ímpios clamando aos seus ídolos e aos demônios aos quais serviam, e eles estão desesperados e clamam e fazem suas rezas, suas feitiçarias ali naquele barco, e eles jogam a carga no mar. Mas a palavra de Deus nos diz que Jonas estava ali no fundo do navio, no porão, dormindo profundamente. Jonas está numa tempestade e não tem nenhuma crise de consciência. Não é exagero imaginar, com a expressão hebraica, dormindo profundamente, que Jonas talvez estava como eu, ou o reverendo Pedro, né, Pedro, quando dormimos. Imagina Jonas ali, roncando profundamente. Ele não estava bem aí por nada. Eu fico vendo Jonas aqui, irmãos. Muitas vezes Jonas parece com a igreja. Enquanto as pessoas que servem aos demônios, aos ídolos, estão clamando aos seus deuses, nesse mundo de desespero, muitas vezes a igreja não está buscando a face do Senhor. A igreja não está prostrada aos pés do Senhor. E muitas vezes o mundo está sendo disciplinado no dia de hoje por causa da leniência,
por causa da dureza, por causa do coração endurecido da igreja de Jesus, que não cumpre a sua missão, que não ouve o chamado de Deus e que não se entrega para ser uma bênção nas mãos de nosso Senhor. A palavra vai nos contar, queridos amigos e irmãos, que o mestre do navio, desesperado, todos ali clamando aos seus deuses, vai ao fundo do barco e acorda Jonas e fala: o que está acontecendo com você, rapaz? Está agarrado aí no sono? Levanta, invoca teu Deus, e talvez seu Deus lembre de nós, para que nós não morramos. E eles acordam Jonas. E eles estão desesperados porque o mar não para. E de repente, então, irmãos, eles falam assim: vinde, lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E aqui é impressionante, amados irmãos, ao aprendermos algo prático da doutrina da providência, do concursos que Deus usa os atos bons de maus, de crentes e de ímpios para realizar o seu propósito. Nós nunca concordaríamos na igreja que as coisas fossem decididas no palitinho, irmão. Mas aqui é literalmente o que aconteceu. Então, zerinho, zerinho, né? Ou então no palitinho, Jonas pegou o palitinho menor. Estou contextualizando. Aí os caras falam: quem é você, rapaz? Viraram para ele aqui: olha, versículo 8, que ocupação é a tua? De onde você vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele responde: eu sou hebreu. Eu temo a Yahvé, o grande eu sou, o Deus autoexistente, o Senhor, o Deus que fez o céu, o mar e a terra. Aqueles homens, quando ouvem isso, irmãos, ficaram possuídos de grande temor. O que foi que você fez, rapaz? Pois Jonas tinha contado para eles: olha, tudo isso aqui está acontecendo porque eu estou fugindo da presença do meu Deus. E aí eles viram para Jonas: o que a gente tem que fazer com você para o mar acalmar, rapaz? Porque o mar vai se tornando cada vez mais tempestuoso. A situação, irmãos, é desesperadora. Jonas diz para eles o seguinte: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Mas aqueles homens não queriam matar Jonas, eles já estavam com mais temor de Deus do que Jonas tinha, e o texto diz que eles remavam, e se esforçavam para alcançar a terra, mas não podiam, e o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Então aqueles homens oraram. Jonas não orou nenhuma vez no livro até agora, irmão. E aqui esses homens que não eram da igreja instituída estão orando, diz o texto aqui. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu fizeste como te aprouve. Eles oram a Deus: nós não queríamos matar esse homem, Deus, mas nós estamos vendo que o Senhor quer que a gente jogue ele na água, então nós vamos jogar, fazer o quê? E eles levantam Jonas, irmãos, do barco, e jogam Jonas no meio do mar. E a Bíblia diz que imediatamente o mar cessou da sua fúria. E aqui, amado irmão, Deus é tão misericordioso que, apesar das falhas da igreja e da limitação da igreja, até quando Ele disciplina a igreja, Ele usa a igreja para que perdidos sejam alcançados. Jonas foi disciplinado, e a palavra de Deus nos diz que, ao virem a disciplina do Senhor sobre aquele servo do Senhor, aqueles homens temeram, estes homens em extremo, ao Senhor. E aqueles homens começaram a cultuar o nosso Deus. Diz o texto que eles ofereceram ao Senhor sacrifícios e fizeram votos. Adora a Deus, invoca a Deus quem crê em Deus. Há um sinal de transformação de vida no meio daqueles homens. O nosso Deus é extremamente misericordioso, e o próprio Jonas nos conta que o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Mas o nosso Deus, irmão, é soberano. Ele está no controle de tudo. Nem sequer um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão dele. Ele domina sobre todas as coisas. O texto diz 3 vezes que Jonas tentou fugir para longe da presença do Senhor. O imperativo do texto é claro: se nós queremos nos dedicar à obra missionária, não fuja de Deus. Não fuja do chamado de Deus para a sua vida. Não fuja do direcionamento do Senhor para você. Porque se você viver olhando só para o seu próprio umbigo, se você for alguém extremamente ensimesmado, se você estiver preocupado somente em ganhar dinheiro, se você estiver interessado somente na sua realização pessoal, se você estiver somente buscando o aplauso da multidão, o Senhor não divide o lugar dele na tua vida com ninguém.
E se você é dele, para a glória dele, ele vai te disciplinar. Muitas vezes, querido amigo e irmão, esse mundo está aí vendo, caminhando a passos largos para o inferno e debaixo da ira de Deus, e nós temos o Evangelho que pode libertar este mundo, mas por causa do nosso egocentrismo, por causa da nossa idolatria, porque não vivemos para o Senhor, nós não cumprimos a missão e não fazemos a diferença nesse mundo. Então, nosso Deus maravilhoso, por sua graça, tem que nos disciplinar, para que nós nos humilhemos e realizemos sua vontade em nossa vida. Eu tive o privilégio, irmãos, de me formar no JMC e ser ordenado no ano 2000. No início daquele ano, um pastor do meu presbitério, já tendo indicado outros 2 pastores para o Chile, eu fui o terceiro, e me convidou porque o meu tutor, reverendo Mosaniel Medeiros, bancou, botou meu boletim na frente dele e falou que eu estava pregando na igreja dos meus professores em São Paulo, e falou o seguinte: tem que mandar a roça para o Chile. O Chile não tinha escravidão, e eu sou meio negão assim, né? Alguns ficaram meio perplexos, não tinha tido e tal. Mas o meu tutor bancou. E de repente eles me convidaram, vamos para o Chile. Eu falei, vocês estão doidos, eu quero ir lá, Chile, o Brasil precisa tanto de gente para ouvir o Evangelho, não quero saber de Chile não, né? Tem muito chamado aqui, Deus tinha me dado a bênção de ser convidado para trabalhar na igreja do Parque São Domingos, em São Paulo. Meu amigo João queria me levar para Cuiabá, Leandro da minha turma queria me levar para o Paraná, e o presbitério queria que eu voltasse. Eu falei, não, chama outro para ir para o Chile, quero ir para o Chile não. Mas no mês de maio, ambos os pastores me telefonaram e falaram assim, estamos indo a São Paulo com os chilenos. Eu falei, reverendos, eu disse aos senhores que eu não vou para o Chile. Eles não sem compromisso. E na minha época, seminarista era pobre, gente. Né? Eu lembro daquela música do Rebanhão, eu era magro que dava dó, meu paletó de estrada tinha uma lista só. A situação era complexa. Hoje seminarista é rico, tem carro de luxo, na minha época não era fácil, não. E a gente passava na Avenida Vereador José Diniz, em frente à churrascaria, lembra, Pedrão? Ibirapuera Grill. Eu falava assim, quando eu for pastor, eu vou entrar aqui, vou comer aqui, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. E de repente o presbítero do Chile veio e me levou para almoçar no Ibirapuera Grill. Todo elegante, executivo internacional, trouxe sua esposa, trouxe uma cunhada, lá estava meu tutor, o outro pastor, e de repente o presbítero começa a conversar sobre o Chile, e eu liguei para minha noiva, liguei para minha mãe, ela ligou para a mulher, eu falei assim, não, vou lá almoçar com os chilenos pela educação, e vou falar para eles que eu não tenho que ir para o Chile. E de repente, irmãos, o presbítero começou a contar, pastor, contou a realidade de como a igreja foi plantada, e falou da história dela. Era a única igreja que tinha sido plantada no Chile em 50 anos. E a intenção não foi missionária, foi para os netos do pastor da primeira igreja não se desviarem. E de repente, então, ele me conta tudo aquilo, me fala sobre a economia do Chile, sobre as belezas do país. E eu agradecendo ali, falei, quando terminar aqui eu vou agradecer e vou falar que não sou eu. Mas de repente, aquele irmão começou a contar a história da igreja, disse, pastor, há mais de um ano nós recebemos o seu nome. Ele falou assim, eu levantei a sua ficha, eu tenho suas notas do seminário, e há um ano nossa igreja está orando por você. E para que você não ache que eu sou louco, o conselho me mandou aqui, eu trouxe comigo minha esposa e minha prima, e o senhor não tem para onde correr, Deus está lhe chamando para ser o nosso pastor no Chile. Eu falei assim, estou no sal. Eu falei, não, preciso conhecer. Mas quando fui lá, conheci, irmão, preguei a palavra necessidade e a fome da palavra que aqueles irmãos tinham, mostrou que nós tínhamos que ir para lá. Eu não queria ir. E para a honra e para a glória do Senhor Jesus, enquanto ali estivemos, a nossa equipe nos primeiros 10 anos, quando eu saí do Chile, o João ainda ficou lá um tempo, né, João? Mas nós fomos da mesma geração, nossos colegas trabalhamos juntos ali. Mas a igreja chilena, que vinha perdendo membros, em 10 anos, para a glória de Deus, recebeu mais de 1000 membros para a honra e glória do nome do Senhor. A nossa equipe revitalizou as 6 maiores igrejas da denominação, plantou outras 7, contando os meninos que estudaram no Brasil, e o seminário que nós organizamos ali, Deus nos deu a bênção de formar mais de 15 pastores em 10 anos. E eu não queria ir. E hoje eu sou a pessoa mais agradecida a Deus pelo privilégio que o meu Senhor me deu de pregar o Evangelho no Chile. Então Deus não nos chamou, irmão, para fazer a nossa vontade. Deus nos chamou para que nós nos entreguemos em suas mãos
para pregar o evangelho do seu Filho, onde Ele nos quiser enviar. Que nós morramos para nós mesmos, que não cometamos a loucura de achar que podemos fugir da presença do Senhor, mas que humildemente ouçamos sua ordem e digamos: Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Imperativos da missão. Qual o primeiro deles? Não fuja de Deus. Qual o segundo imperativo da missão, reverendo? Volte a orar. Segundo imperativo da missão, volte a orar. Jonas se rebelou contra Deus, foi lançado no mar. Quando estava afundando, o Senhor providenciou um grande peixe para que o engolisse. E quando ele está no ventre do peixe, aquele homem que tinha se rebelado contra Deus, que tinha abandonado o seu Deus, que tinha dado um salto louco existencial, querendo abandonar a sua fé no Senhor, quando disciplinado, volta a orar. E no início do capítulo 2, ele nos conta que Deus é um Deus gracioso que responde à oração. Ele diz, quando ora do ventre do peixe, então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Jonas voltou a orar. E a primeira constatação dele, que ele compartilha conosco, é que Deus responde às orações. E ele vai narrar como isso aconteceu na vida dele. Ele diz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Jonas caiu na água e foi jogado de um lado para o outro pelas ondas. Ele pensou que ia morrer, mas Deus providenciou que o peixe o tragasse. E ele disse o seguinte, quando tragado pelo peixe, então disse eu, lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo. A referência do povo de Deus era o templo de Jerusalém. A presença de Deus naquele lugar representava a presença do Senhor Jesus. E ele então pergunta, será que ele vai voltar a adorar a Deus no templo? E ele narra o que aconteceu com ele. Aí logo quando ele entra no ventre do peixe, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, algas se enrolaram na minha cabeça. Imagine, irmão, o que é ficar no ventre de um grande peixe durante 3 dias e 3 noites. O perfume não deve ser o melhor perfume. O suco gástrico do peixe não deve trazer um cheiro gostoso e uma sensação boa, com algas enroladas na sua cabeça. Jonas caiu no fundo do poço. Ele diz para nós, no versículo 6, desci até os fundamentos dos montes, desci a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Ele achava que o portão da vida e os seus ferrolhos tinham fechado para ele até a eternidade. Ele achava que ia morrer. Mas ele foi virtualmente ressuscitado. Ele diz para nós, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida. Tipifica o Senhor Jesus aqui, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. É como se Jonas orasse em nome do Senhor Jesus. No teu santo templo o Senhor escutou a oração dele. E aí ele então confessa o seu pecado. Ele diz, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas se tornou um idólatra. Nós vamos tratar sobre isso no último ponto. Mas ele se tornou um etnocentrista e alguém que colocava a sua comodidade em primeiro lugar. Ele edificou ídolos. E ele diz, porque eu me entreguei à idolatria vã, eu abandonei aquele que era misericordioso comigo. Mas Deus transformou a vida dele, agora ele diz, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. Ele agora se consagra novamente ao Senhor. O Senhor vai me tirar daqui, eu vou voltar a te adorar. E ele diz, mas eu vou cumprir o meu chamado e as minhas promessas, o que votei, pagarei. No capítulo 1, Jonas parece um arminiano. Ele acha que ele tem a vida dele debaixo do controle dele. Agora, no segundo capítulo, ele se torna calvinista. Ele diz aqui, ao Senhor pertence a salvação. Deus está no controle de tudo. Né? Deus é quem soberanamente dá a salvação. E depois que Jonas ora, a palavra diz que o Senhor falou ao peixe, e Jonas foi vomitado na terra.
texto nos ensina, irmão, volte a orar. Deus, amado irmão, nos criou para que nós nos relacionemos com Ele. Ele mandou o Redentor. Tem um celular de alguém aqui que não para de apitar, reverendo. Entrega aqui, eu não sei de quem é. Pode entregar para a pessoa, por favor. Obrigado. Querido amigo irmão, Deus nos criou para que nós nos relacionemos com Ele. Para que vivamos para a sua glória. Ele mandou o Redentor para morrer na cruz do Calvário, para pagar a nossa dívida, e crendo em Jesus nós temos livre acesso à presença de Deus. Então, quando um crente deixa de invocar a presença de Deus, essa é a maior ingratidão da sua vida. E ele revela que ele é extremamente soberbo, porque quem não ora é soberbo. Quem não ora acha que resolve as coisas na força do seu braço. E muitas vezes Deus, amado irmão, tem que nos disciplinar e tem que nos fazer cair com a cara no pó para que nós voltemos a orar. Alguns anos atrás eu vi o Dr. Stuart Olliott expor esse livro em 4 sermões no Congresso da Editora Fiel. E ele contou um testemunho muito impactante de um casal que era membro da igreja dele. Ele disse que eram jovens que se casaram, eram fiéis, mas aquele moço fez a faculdade, cresceu, se tornou próspero e arrumou um emprego muito importante e começou a ganhar muito. E de repente eles pararam de frequentar a igreja. E eles pararam um domingo, geralmente como você faz, e aí falta no domingo, no primeiro domingo, e veio aquela sensação de culpa, mas de repente eles pensaram, nem um raio caiu sobre a nossa cabeça. E Deus não nos matou. A gente pode faltar domingo que vem. E eles faltaram outro, e começaram a viajar toda a Europa, e faltaram outro, e 1 mês, 2 meses, 6 meses, eles não voltaram na igreja. A moça ficou grávida. Eles, com grande gratidão, deveriam ter voltado à presença do Senhor, mas eles não estavam nem aí, curtiram a gravidez. Quando foi chegando perto do final da gravidez, eles descobriram que o bebê tinha uma enfermidade, tinha um problema de hidrocefalia. E quando o bebê nasceu, tiveram que fincar uma torneira na cabeça do bebê. E sabe o que aconteceu? Eles voltaram para a igreja. E eles voltaram a orar. Será que Deus tem que fincar uma torneira na sua cabeça para que você volte a orar? Você tem que pensar no grande amor do Senhor por você. Você tem que pensar que Ele deu por você, na cruz do Calvário, o único Filho dEle. Você tem que pensar que Ele te ama extremamente, que Ele tem perdoado os seus horríveis, feios e tristes pecados, que Ele tem misericórdia de você, que Ele tem paciência com você, que Ele tem aguentado a sua soberba e esse seu coração endurecido. E se você pensa no amor deste grande Deus que deu o seu Filho, que era um na eternidade com Ele, para dar a vida na cruz do Calvário em nosso lugar, você então vai amar mais o Senhor. Você vai buscar a presença do Senhor e você vai invocar a presença do Senhor. Quando você entende que você não pode fazer a obra de Deus na força da sua capacidade, quando você entende aquilo que Jesus disse, que Ele é a videira e nós somos os ramos, e que quem estiver ligado nele, esse dará muito fruto, porque como Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então, meu querido amigo e irmão, você ora. Porque nós abrimos o livro, nós expomos o livro, mas nós não temos o poder de ressuscitar mortos. É somente o Espírito Santo usando a palavra que regenera e ressuscita mortos. E transforma o coração do pecador. Então, se nós temos a consciência de que para fazer a obra de Deus, nós dependemos do Espírito Santo de Deus, nós deveríamos, irmãos, nos matricular na escola da oração. Como está a sua vida de oração, meu irmão? Você tem um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor? Quando você pula fora da sua cama de manhã, a primeira coisa que você faz é falar com o seu Deus e ouvir o seu Deus falar com você por meio da Escritura? Você adora o seu Deus? Como é que está seu casamento? Nossa conferência chama Família em Missão. Pedro disse que numa família cristã, no relacionamento entre marido e mulher, não podem ser interrompidas as nossas orações. O estilo de vida de um casal crente tem que ser uma vida de oração. Homem de Deus, você está orando com a sua mulher todo dia? Minha querida irmã, a senhora tem chamado seu marido para que vocês busquem juntos a face do Senhor todo dia?
Como é que está o culto doméstico lá na sua casa? Ah, pastor, o senhor não conhece vida de imigrante? Nós levantamos aqui 5 horas da manhã, chegamos aqui 11 horas da noite. Meu irmão, se Deus é a sua prioridade, você dá um jeito. Acorda todo mundo 4h30. E busca a presença do Senhor. Irmãos, o Senhor nos comprou com o sangue dele. E Ele nos chama a participar da obra dele. E nós precisamos dele para realizar esta obra. Se nós queremos ser uma igreja que faz a diferença na obra missionária, nós temos que botar a cara no pó e clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Em dependência dele. Como diz o nosso querido príncipe Hernandes, porque quando a igreja ora, os céus se abrem, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Quando a igreja ora, os céus se abrem, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Ou como diziam nossos pastores antigos, pouco oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Que Deus faça de nós homens e mulheres dependentes, amém, meus irmãos? Que nós reconheçamos a nossa limitação. Que nós reconheçamos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. E se nós nos voltarmos para Ele em oração, Ele vai trazer despertamento aos nossos corações. Os grandes movimentos missionários mundiais, irmãos, foram precedidos pelo avivamento. Ashbel Green Simonton, que plantou a nossa igreja presbiteriana do Brasil, passou por um reavivamento na cidade de Harrisburg. E foi um dos plantadores da segunda igreja presbiteriana de Harrisburg, na Pensilvânia, antes de ir estudar no seminário de Princeton, onde ouviu Charles Rod pregar sobre a importância das missões e se sentiu chamado por Deus para ir para a obra missionária, pensou que ia para a Colômbia, graças a Deus o Senhor o direcionou para o Brasil. Mas foi fruto de avivamento espiritual. Se nós queremos ser mais usados, nós temos que orar mais. Nós temos que orar em casa, temos que orar com a nossa esposa, temos que orar com nossos filhos, temos que frequentar as reuniões de oração. Pastor, nós moramos longe, louvado seja Deus, a pandemia nos ensinou a orar o Zoom, façamos reunião de oração pelo Zoom, mas nós devemos orar pelos missionários, devemos orar por aqueles que estão nos campos, devemos orar para que Deus salve os seus eleitos, devemos orar, amados irmãos, para que Deus use gente pequenina como nós, porque se Ele usar gente pequenina como nós, somente Ele vai ser glorificado. Temos que orar como orava John Knox, o pai do presbiterianismo. Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Ou como o pregador George Whitefield, que está sepultado aqui perto em Newburyport, ele dizia, Senhor, dá-me almas, ou leva a minha alma. Deus tem nos dado a bênção de servir na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, irmãos. A Cracolândia passou 1 ano na porta da nossa igreja. E lá nós temos orado, Senhor, dá um São Paulo para Jesus, senão nós morreremos. Temos orado, sabemos da seriedade dessa oração. Senhor, dá-nos almas, ou leva a nossa alma. Cristo morreu pelos eleitos, irmãos. Eles custaram o sangue do eterno Filho de Deus. E nós não podemos nos dar ao luxo de ficarmos com os braços cruzados enquanto nossos irmãos não estiverem reunidos conosco para que vejamos a vinda do nosso grande Redentor. Para que sejamos usados, precisamos ser homens e mulheres de oração. Que Deus quebrante o seu coração, amém, meu irmão? Que você volte a orar, em nome de Jesus, amém! Amém, irmão. Mas pastor, haverá algo outro imperativo da missão? Sim, meu irmão, fique ligado. Cumpra a missão. Qual é o outro imperativo da missão? Cumpra a missão. Louvado seja Deus, porque Deus é o Deus das segundas oportunidades. A palavra do Senhor diz no capítulo 3 que a palavra do Senhor veio a Jonas de novo, segunda vez. Louvado seja Deus. Deus é o Deus das segundas oportunidades. A palavra do Senhor veio a Jonas segunda vez e Deus disse, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Agora Jonas foi, sem reclamar. Contudo, o texto diz que levantou-se Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor,
E o texto diz que Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e você levava 3 dias para percorrer Nínive a pé. Mas Jonas começou a percorrer, e a ideia da palavra no hebraico aqui, literalmente ele pregou correndo, a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Irmãos, a cidade você percorria andando em 3 dias, Jonas percorreu num dia só. Ele percorreu correndo. E aí, amado irmão, aqui você vê uma mensagem curta, uma mensagem dura, uma mensagem de um pregador rebelde, uma mensagem de um homem que está irado e que Deus vai usar para converter os eleitos dele. Provavelmente Jonas pregou em hebraico, e não era a língua do povo. Imagina, Jonas não foi pregando, caminhando. Ele passava assim, ainda em 40 dias, Nínive vai ser destruída. Ainda em 40 dias, Nínive vai ser destruída. Deus vai matar vocês. Lá, 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 lá. Imagina a criança, vocês vão ser arrebentados. Deus vai acabar com tudo. Lá, 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 lá. Nínive já era. Mais ou menos assim. Estou contextualizando muito, tá? Mas para você entender um pouquinho, né? E de repente, então, irmão, para a perplexidade de Jonas, a palavra do Senhor diz que os ninivitas ouviram a mensagem, eu não sei se alguém traduziu lá do hebraico, mas eles creram em Deus, proclamaram Jesus, se vestiram de pano de saca, desde o menor até o maior. Aqui é um resumo do que aconteceu. O texto agora vai detalhar. A mensagem chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do seu trono, vestiu roupa de veste de saco, mandou botar cinza na frente dele, sentou na cinza, fez um decreto, proclamou por mandado do rei seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O rei proclamou um jejum nacional, até o pet da senhora ia jejuar, dona. Até os animais jejuaram. Eles se arrependeram profundamente. E diz o texto aqui, que ele disse o seguinte, quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Irmão, o texto usa a expressão arrependimento para Deus. Na nossa teologia, nós aprendemos que isso é um antropopatismo. Atribuir a Deus um sentimento humano, porque não há uma palavra que podia descrever o que Deus sentiu. Mas Deus não errou, sabe por quê? Porque aqui nós vemos uma contingência. E essa contingência estava dentro do decreto de Deus. Deus decretou que este povo se arrependeria e que quando ele se arrependesse, Deus o perdoaria. E para que ele se arrependesse foi necessário que eles ouvissem uma mensagem de ira, que em 40 dias Nínive seria subvertida. Então Deus, amado irmão, ouviu a oração daquele povo e não os destruiu. E a palavra vai nos dizer no capítulo 4 que Jonas ficou muito bravo com isso. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, Jonas cumpriu a missão. E é maravilhoso, amado irmão, saber que o nosso chamado é pregar o evangelho a toda criatura. Eu e você não temos o poder de converter ninguém. Por mais que Jonas seja um pregador rebelde, com uma mensagem curta, um pregador irado, com uma mensagem dura, mas quando Deus quer soberanamente salvar o seu povo, ele usa a sua palavra, e é a palavra de Deus que Jonas está pregando, foi o que Deus mandou pregar. E por meio da pregação da sua palavra, ele converte os seus eleitos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não sabemos quantas pessoas Deus irá converter. Nós não sabemos quem ele vai converter. É por isso que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, irmão. Quando eu cheguei no Chile, Deus converteu uma mulher que antes era da Nova Era, e ela era produtora da Televisão Nacional de Chile, era a Globo do Chile. E todos mundos assustados na igreja, não estavam acostumados com a irmã com estilo hippie. Ela foi para dentro da nossa casa e minha Cleuzinha discipulou aquela irmã. E de repente ela começou a trazer os filhos dela para a igreja. E um filho dela era mais ou menos normalzinho, hoje é um pastor, mas o segundo irmão chegou com um brinco de piercing do lado de cá até o fim, no nariz, no olho, chegava com o olhão vermelho,
ele era loiro, alto, ou seja, chapado na droga, e a gente olhava e falava que esse daí não vai dar em nada. E o Senhor soberanamente converteu aquele moço. Ele era meio roqueiro, não cabia na igreja presbiteriana, que era mais tradicional, foi para uma igreja mais alternativa. Mas hoje ele é um pastor e tem discipulado pessoas. Aquele que a gente achava que não seria convertido, Deus transformou a vida daquele moço, porque Deus soberanamente converte a quem Ele quer. É por isso que eu e você não podemos sonegar o Evangelho, nem negá-lo a ninguém. Meu amado professor, reverendo George Caneles, que está com o Senhor Jesus, dizia o seguinte: filho, você não é do departamento de admissão, você é do departamento de divulgação. Não se preocupe, você não sabe quem é eleito, prega para todo mundo, é Deus quem sabe que ele vai converter. Nós temos que pregar, falta 10, né, Fabinho? Obrigado. Pregar o Evangelho a toda criatura. Eu tinha umas 300 ilustrações nesse ponto, mas vou ter que parar aqui. Né? Irmão, cumpra a missão. Deus soberanamente vai converter quem Ele quiser, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu era seminarista plantando a igreja presbiteriana do Jaraguá. Tive a honra de plantar essa igreja, ajudando, chegando quase no final, depois que eu saí do seminário, a desorganizar a igreja, no Pico do Jaraguá, em São Paulo. Uma irmã portuguesa estava frequentando a igreja, e o marido dela era um homem bêbado, bravo, que não queria que ela fosse à igreja. Um dia eu estou pregando de manhã, no culto antes da escola dominical, uma gritaria lá na porta: ah, não sei o quê, minha mulher! E ela ia, aquela irmã portuguesa, levava a sua mãe, e aquele homem bêbado, às 9 horas da manhã, fazendo escândalo, e os diáconos, queridos amigos e irmãos, colocaram aquele homem dentro do banco, e ele sentou no primeiro banco que eu pregava, e aquele dia eu preguei uma mensagem evangelística no culto da escola dominical, falei sobre a santidade de Deus, a maldade do nosso pecado, o grande amor dado a nós em Jesus, e conclamei quem estava ali para se arrepender e crer no Senhor. E aquele homem chorava, e no final ele: pastor, ora por mim, eu quero crer em Jesus. E eu orei por ele, mas eu falei: esse aí está cheio da cachaça. Isso aí, será que converteu mesmo? No domingo seguinte ele voltou, irmão, no outro ele voltou, foi para a classe de catecúmenos, eu tive a bênção de discipulá-lo. Quando eu casei, ele falou assim: pastor, Deus usou o senhor para me converter, o terno é meu. Eu vou comprar o terno, vou comprar a meia, vou comprar o sapato, vou comprar o colete, vou comprar a gravata, vou comprar toda a sua roupa, pastor. Eu falei: irmão, não precisa não, pastor. Aquele homem dizia que o pastor era ladrão. E depois de convertido, ele comprou toda a minha veste do meu casamento, porque o Senhor mudou o coração dele. Então, nós não sabemos quem Deus vai salvar, que nós não discriminemos um povo nem ninguém, mas que Deus nos levante para pregar o Evangelho para todos aqueles que passarem diante de nós. Cumpra a missão e Deus vai salvar os eleitos. Que Deus nos use para pregar o Evangelho em nome de Jesus. Mas, pastor, qual é o último imperativo da missão? Avalie a si mesmo. O último imperativo da missão é avalie a si mesmo. A palavra de Deus diz que quando o Senhor converte toda a cidade de Nínive, 120 mil pessoas, Jonas desgostou-se e ficou extremamente irado. Irmão, a palavra usada para irado aqui no hebraico significa literalmente que Jonas estava botando fogo pela venta, como meu avô falava. Ele ficou bravo demais. E ele orou, o Senhor disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando na minha terra? Por isso me adiantei querendo fugir para Tarsis, pois eu sabia que o Senhor é Deus clemente, misericordioso, tardio em irasse, grande benignidade, e que te arrepende do mal. Peço-te, pois, que tires a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Eu nunca vi alguém ficar com raiva de Deus, porque Deus é misericordioso. Ele elogia Deus por todos os seus atributos misericordiosos e pede: Deus, me mata. E o Senhor fala para ele: Jonas, meu filho, é razoável essa sua ira. E aí Jonas sai da cidade, se assenta num lugar ao oriente da cidade, faz ali uma enramada, mas a enramada dele não presta, porque ele é pastor, ele só sabe pregar, não sabe fazer outra coisa. E repousou debaixo daquela enramada e ficou ali esperando: quero ver se o Senhor não vai destruir a cidade. Deus é tão misericordioso com o próprio Jonas, que Deus fez nascer rapidamente uma plantinha ali, e ela cresceu sobre a cabeça de Jonas, e Jonas foi refrescado, porque ele era careca, o sol ali era quente, e a palavra de Deus disse que Deus queria livrá-lo do seu desconforto, e ele se alegrou em extremo por causa da planta.
Antes ele ficou irado em extremo, agora ele se alegrou em extremo. Jonas era passional, Jonas era coração na ponta da chuteira. Mas Deus, no dia seguinte, querendo ensinar Jonas, irmão, fez passar um bichinho pequenininho ali, crau, o bichinho mordeu na base da árvorezinha, e a árvorezinha morreu. E naquele dia o sol nasceu, e o Senhor mandou um vento calmoso, e calmoso aqui não é um vento calmo não, irmão, é um mormaço quente daquele de matar. E aí o sol bateu na cabeça de Jonas, que era careca, e ele estava desfalecendo, e ele falou assim, Deus me mata logo, melhor me morrer do que viver. E o Senhor vira e fala, Jonas, meu filho, é razoável essa sua ira, Deus é misericordioso demais, irmão. O cara insultando o Senhor, e Deus conversando com ele, Jonas, é razoável essa sua ira? Ele, é razoável até a morte. E o Senhor fala para ele, me mata logo, eu quero morrer. Tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, e numa noite nasceu e pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Graças a Deus, irmão, Jonas se arrependeu. Pastor, onde é que está escrito isso? Irmão, só estava Jonas e Deus. Quem escreveu a história? Jonas. Então, ele está mostrando para nós que ele errou. E Jonas mostra duas idolatrias aqui. Primeiro, ele acha que o povo dele é perfeito. Ele é etnocentrista, ele acha que o povo dele é melhor do que todo mundo. E aí ele quer que Deus destrua os ninivitas, e ele mesmo não reconhece o pecado do povo de Israel, que vai ser destruído pelo seu próprio pecado. Mas ele também, amado irmão, ama tanto o seu bem-estar, que quando Deus destrói a árvorezinha dele, ele fala, Deus me mata! Mas graças a Deus o Senhor fala para ele, Jonas, eu não vou ter misericórdia da cidade de Nínive, onde 120 mil pessoas não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e você está aí reclamando de uma árvorezinha que nasceu, você não fez nada para ela nascer e morreu no outro dia. O que é isso, Jonas? E graças a Deus, Jonas reconheceu a sua idolatria e se arrependeu. Eu quero perguntar para você, qual é a sua idolatria? O que tem te impedido de fazer a obra de Deus? Você adora Mamon, o Deus dinheiro? E o seu desejo de ganhar dinheiro tem te afastado de Deus? Tem te afastado da sua família? E tem atrapalhado você de fazer a obra de Deus? Você está tão preocupado com o que vão dizer a seu respeito na firma, na empresa, que você não fala para Jesus de ninguém. Você é o politicamente correto, você quer ficar bem na fita. E aí você trai o Senhor e vive como um 007 espiritual. Você acha que é o James Bond de Jesus, mas isso não existe não, irmão. Você tem que falar que é de Jesus. Você, pastor, como é que eu vou para o campo missionário? Quem é que vai me sustentar? Quem é que vai pagar minhas contas? E se eu falar para a África, eu vou adoecer? Quem é que vai mandar dinheiro? Deus cuida de você, meu irmão. Paulo disse, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Se Deus deu Jesus por você, ele não vai deixar de cuidar de você. Então, reconheça que está ocupando o lugar de Deus na sua vida. Se arrependa da sua idolatria. Diga, Senhor, me perdoa. Eu quero viver para Ti. Irmãos, esse livro é maravilhoso, sabe por quê? Jonas é comparado a Jesus. Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. Virtualmente foi ressuscitado. Nosso Senhor morreu na cruz para nos salvar. Ficou 3 dias na terra. E ao terceiro dia, o anjo do céu baixou. A pedra ele rolou. O Espírito ao Cristo ressuscitou. Da morte, o nosso Senhor se levantou. A vitória, o nosso Rei nos legou. Jesus Cristo, o Senhor, está vivo. Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, você pode se arrepender dos seus pecados. E se você crer em Jesus Cristo nessa noite como único mediador entre Deus e os homens, se você crer que Ele é o seu único Senhor e Salvador, se você crer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, se você crê que Ele deu a vida na cruz para pagar os teus pecados, e se arrependido você crer e pela fé o receber como seu único Senhor e Salvador, então você ouvirá no seu coração, Deus batendo martelo no seu tribunal, dizendo, eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo.
E no momento em que crer, você vai ser adotado no cartório celestial como filho de Deus, e será selado com o Espírito Santo da promessa, e deixará de ser inimigo de Deus, e será reconciliado com Deus o Pai, e será amigo de Deus, e selado com o Espírito Santo. Você estará unido espiritualmente a Cristo a partir deste momento, e será um com o Senhor, e será um com o seu povo. Se você está aqui, querido, e vai caminhando a passos largos para o inferno, nessa noite o Senhor diz que deu a vida na cruz para pagar os teus pecados, que você se arrependa da vida de pecado que tem levado, e creia que Jesus te amou e deu a vida na cruz por você. Que Deus te visite com salvação nesta noite, em nome de Jesus. E se você já é salvo, que você então consagre a sua vida àquele que morreu por você, e que você obedeça os imperativos da missão. Não fuja de Deus. Volte a orar. Cumpra a missão. E avalie sua motivação. Que Deus nos use, irmãos, para ganhar os seus eleitos. Aqui, ali e além. Que Deus nos use para pregar a palavra. Que Deus te use na obra missionária. Que Deus faça de você uma bênção. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. Preguei no tempo? Perdão. Vamos orar? Eu queria convidar você a orar. Nós vamos orar nesse momento. O povo já quer ficar em pé, é? Então fica de pé, você quer ficar em pé para ficar. Você ouviu essa mensagem e disse: Senhor, eu tenho vivido para mim mesmo. Eu tenho sido um soberbo, egocêntrico. Me perdoa. Eu quero consagrar minha vida a Ti. Me usa para a honra e para a glória do nome de Jesus. Diga ao Senhor: Senhor, eis aqui minha pequenina vida. O Cordeiro morreu por mim. Toma a minha vida e me usa para a Tua glória. Eu quero ser uma bênção em Tuas mãos. Dá-me a bênção de ganhar almas para Jesus. Dá-me a bênção de ser um instrumento nas mãos do Redentor. Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor. Nós vamos orar nessa noite. Pai, tem misericórdia de nós, pecadores. Pai, nós não somos nada diante de Ti. E nós queremos pedir perdão por todas as vezes quantas nós fomos rebeldes como Jonas. Eu quero pedir perdão ao Senhor Deus. Quero pedir perdão quando muitas vezes na minha vida eu quis fazer a minha vontade e não a Tua. Mas muito obrigado, Deus, porque o Senhor é misericordioso demais. E o Senhor não desistiu dos ninivitas, o Senhor não desistiu de Jonas, e o Senhor não desiste de nós. Perdoa-nos, Deus, em nome de Jesus. Dá-nos um coração totalmente de Cristo, ó Pai. E, ó Pai, para glorificar a Ti mesmo. Usa gente pequenina como nós. Usa gente limitada como nós. Para que quando o Senhor salvar os Teus eleitos, a glória seja somente Tua, Deus. Ó Deus, tem compaixão de nós, Pai. Nós temos clamado por um tempo de reforma, por um tempo de reavivamento espiritual em nossa igreja. Nós queremos ver, Deus, o Senhor convertendo os Teus eleitos. Oh Deus, dá-nos aqueles pelos quais Cristo morreu. Senhor, eles custaram o sangue do Teu eterno Filho, Pai. Pai, tem compaixão de nós. Nós temos tudo, Deus, para dar errado. Mas se o Senhor intervir, Deus, coisas grandiosas vão acontecer. Então abre os céus e desce. Dá-nos um coração consagrado, um coração que Te invoca. Desperta-nos para a oração, Deus. Desperta um movimento de oração aqui na CTK, nas igrejas brasileiras aqui nos Estados Unidos. Para que nós vejamos, Deus, ó Pai, o Senhor atraindo os Teus eleitos a Ti mesmo. E vejamos o Senhor transformando a igreja, a cidade, o estado, o país e o mundo. Usa-nos lá no Brasil também. E, ó Deus, que quando o Senhor nos usar, o Senhor seja exaltado sobre todas as coisas. Nós anelamos, Senhor, que no dia em que nós estivermos com o Senhor na glória, estejam conosco aqueles pelos quais o Senhor morreu e que o Senhor nos deu o privilégio de pregar o Evangelho a eles. Tem compaixão de nós, Senhor. Não nos deixe estorvar nem atrapalhar a Tua obra. E usa a nossa pequenina vida para
ser uma bênção na obra missionária. Esse é o nosso clamor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus.